Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos fazer um unboxing do Gateway 9004. Ele é uma caixa que ele serve tanto como gateway para a plataforma de SD-WAN da Aruba, quanto serve também como um controlador de rede sem fio, controlador wireless, tá? Uma caixa simples, pequena, assim como o Gateway, ele é bem pequeno, apesar de parecer ser bem pesado. Vem um cabo adicional, ele vem fora da caixa. Eu acredito que no momento que a gente escolhe como part number o BR de Brasil, eles mandam um cabo por fora, tá? O cabo normal, vou mostrar para vocês aqui. Então, o padrão brasileiro com terra e o cabo normal de fonte de CPU, tá? Na caixa, o que podemos falar é que, além dela ser simples, a gente tem aqui por fora algo que é muito útil, que é o número de série e o MAC address. Esses dados aqui em forma de código de barras são úteis para a gente utilizar a plataforma de Zero Trust Provisioning. Então basta a gente, com o app do Aruba Central, a gente posicionar esses códigos, a câmera para ler esses códigos de barra, e aí a gente consegue fazer o provisionamento sem mesmo abrir a caixa. Então a gente pode fazer a implantação totalmente Zero Touch, despachando tudo para a unidade sem mesmo encostar no equipamento, tá? Aqui para a caixa, então, a gente tem alguns dispositivos, vamos ver aqui. A gente tem um cabo micro USB para USB-A, esse cabo serve para console do equipamento. Não vou abrir, é um cabo comum. Vem também um organizador de cabo que a gente pode prender na lateral do equipamento para fixar algum cabo caso seja necessário. Não, mais nada. Informações de safety, compliance e garantia. A garantia desse equipamento é limitada de 1 ano, não é lifetime. E esse daqui é a fonte. A fonte, vamos dar uma olhada nela. Provavelmente a gente vai encaixar aquele cabo de energia. É uma fonte normal, também com terra, importante dizer. Bivolt de 12 volts, 4 ampere. Temos ainda um Startup Guide, aqui, até com QR Code de instalação. E agora vamos para o Gateway. O Gateway é bem pesado, ele é todo de metal, tá? Então, aqui nas portas traseiras podemos ver alguns detalhes. Temos a entrada para a fonte aqui. Como pode ser visto, ela é de 12 volts, 2 ampere e meio. Só que a fonte que eles entregam é uma fonte de 12 volts, 4 ampere. Ou seja, essa fonte também pode ser utilizada com o Gateway 9012. Então, o 9004 e o 9012, basicamente, em capacidade de hardware, eles são idênticos, com exceção de que o 9012, ele, em vez de vir com 4 portas Ethernet, ele virá com 12. E a potência da fonte ela tem que ser maior, porque uma parte dessas 12 portas ela possui funcionalidade de PoE Out. Então, a gente pode alimentar alguns dispositivos em alguns lugares que, por exemplo, uma rede de varejo, um único equipamento, a gente pode fazer o papel tanto de Gateway SD-WAN quanto de switch, com necessidade de poucas portas. Então a gente pode alimentar as câmeras, o Access Point Wi-Fi, por exemplo, tudo com um único equipamento, e aí a gente não teria necessidade de adicionar um Gateway SD-WAN mais um switch para depois conseguir alimentar esses equipamentos. Então a fonte basicamente é a mesma, uma fonte simples, uma fonte comum. Então depois da entrada da fonte a gente tem aqui um botãozinho de reset, para colocar o clipe se for necessário. Temos as 4 portas LAN, 0, 1, 2 e 3.
Temos a console micro USB, que pode ser utilizada com o cabo que foi fornecido, e temos também a console RJ45, console tradicional. Aqui a gente tem uma porta USB 3.0. Essa porta ela pode ser utilizada para modem LTE ou mais futuramente para os modems 5G. A ideia é a gente conectar o modem diretamente aqui e aí a gente pode ter um link adicional, fora os links via RJ45 de WAN, a gente pode utilizar esses links também como um link comum para o load balance do SD-WAN. Tá? E por último aqui a gente tem um slot Kensington para travar esse equipamento com cabo de aço, se for o caso em algum rack ou uma loja, algum lugar assim que necessite de proteção. Na parte da frente ela é super simples, mas eles têm alguns LEDs importantíssimos. Tá? O primeiro é o Power, obviamente, para ver se o equipamento está ligado. Depois a gente tem um globinho aqui que é o LED de internet. Então esse vai nos dizer se ele tem conectividade com a internet, ou seja, se os links conectados a ele, sejam eles cabeado ou o link LTE, se a gente consegue sair com o equipamento para a internet. Depois a gente tem o LED tradicional de LAN, para saber se a gente tem alguma coisa conectada na LAN e a atividade de LAN. Depois temos um link, um LED que se assemelha aqui a um símbolo de Wi-Fi. A ideia é quando esse equipamento está operando no modo controlador WLAN, controlador de rede sem fio, a gente pode ver esse LED aqui sendo exibido. Depois um LED que é muito interessante, que é o da nuvem. Esse LED ele mostra se o equipamento está associado ou se ele tem conectividade com o Aruba Central. O Aruba Central é a plataforma de gerenciamento em cloud desse equipamento quando ele trabalha no modo de operação SD-WAN. E aí aqui a gente consegue ver se a plataforma de gerência consegue chegar no gateway para fazer toda a parte de controle e visibilidade. Lembrando que o equipamento ele é capaz de fazer todas as funcionalidades de SD-WAN ou de filtro de conteúdo, controle de acesso, diretamente na caixa, mas ele usa o Aruba Central para receber as configurações e para passar todos os detalhes para que os administradores consigam saber como está a saúde da rede, dos dispositivos, dos usuários atrás do gateway. Tá? E por último a gente tem uma barrinha de intensidade de sinal. Essa intensidade de sinal vai demonstrar como que está aí o nosso sinal do modem 4G, caso a gente opte por um link LTE aqui na USB. Então, basicamente, o 9004 é esse. A gente tem, como eu comentei, o 9012, que diferencia apenas que ele vai ter, ao invés de 4 portas, 12 portas, sendo que algumas delas com PoE. E nós temos também esse mesmo equipamento com a versão 9004 LTE embarcada. Então, a versão LTE embarcada, além de ter a porta USB na traseira, ela vai ter um slot para sincar diretamente aqui na traseira. Então, a gente vai ter uma gavetinha igual aos de celulares que a gente coloca diretamente o SIM card no 9004, e nas laterais desse equipamento vai sair duas anteninhas aqui para amplificar e para recepcionar o sinal de LTE mais adequadamente. Então, quando a gente tem a necessidade de utilizar LTE como um meio de acesso, é uma recomendação a gente comprar a versão já com LTE embarcado, porque aí a gente não tem que se preocupar com encontrar um modem USB compatível com o equipamento, e também a gente vai ter uma recepção de sinal melhorada por conta das duas antenas externas, né? E aí sim a gente consegue ver a intensidade de sinal aqui no painel dianteiro visualmente, a gente não precisa entrar no equipamento. Então a versão LTE é basicamente igual, o que difere é só o SIM card e as antenas amplificadas na lateral. Na versão LTE nada muda, inclusive a porta USB. Então a porta USB continua valendo. Se a gente tiver um modem e não quiser colocar o chip diretamente, a gente pode utilizar o modem também. Falando um pouquinho desse equipamento, ele é um equipamento bem pequeno, mas ele é um equipamento muito robusto, e não só em sua construção. Ele é um equipamento com uma performance extremamente robusta. A gente consegue comparar isso com os principais concorrentes. A gente tem uma performance nesse equipamento de até 10 vezes o throughput normal de um equipamento para SD-WAN da concorrência. Isso é uma vantagem porque a gente consegue atender desde pequenos locais até escritórios médios, todos eles com o mesmo equipamento.
Ele possui um throughput de até 6 GB de firewall, um throughput bem considerável, e ele possui também a capacidade de até 2.048 usuários conectados atrás dele. Então, escritórios pequenos e médios com certeza podem ser atingidos com esse controlador. Então, o throughput é esse, 6 GB de firewall, até 2.048 usuários, e se for trabalhar no modo controlador WLAN, ele suporta até 32 antenas. Lembrando que tanto no modo SD-WAN quanto no modo controlador WLAN, a gente pode trabalhar com ele em modalidade de HA, ou seja, de alta disponibilidade. Sendo que o controlador SD-WAN, trabalhando em HA, a gente pode fazer ele ser ativo-ativo. Então, ele sendo ativo-ativo, a gente pode compartilhar os links entre eles e fazer com que eles saiam para a internet um com o link do outro, e ter uma redundância completa, ou seja, a gente pode conectar links distintos em equipamentos distintos. E para controlador SD-WAN, para modalidade controlador de rede sem fio, também a gente pode trabalhar em alta disponibilidade, tá? A gente pode colocar quantos elementos a gente precisar, gerenciá-los ele a partir de um Mobility Master ou Mobility Conductor, o nome novo também do appliance, e a gente pode criar os clusters trabalhando ele também todos em ativo-ativo e aumentando a capacidade de APs quando a gente tem essa necessidade. Então, bom, é isso, pessoal, sobre o 9004. Embaixo, só para complementar, a gente tem também o MAC address e o número de série, ou seja, a gente consegue também bipar o código de barra aqui se for necessário. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre esse equipamento na prática, a gente vai colocar ele na bancada, vai subir na Aruba Center e vai demonstrar para vocês, espero que vocês estejam por lá. Acabei não comentando, mas por baixo dele a gente tem a opção de fazer a fixação, então se a gente colocar aqui 2 parafusos na parede com cabeça sobressalente, a gente consegue fazer a fixação dele no móvel ou numa parede diretamente. Bom, é isso, pessoal, espero que tenham gostado, qualquer dúvida estamos à disposição, contem com a gente.
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos fazer um unboxing do Gateway 9004. Ele é uma caixa que ele serve tanto como gateway para a plataforma de SD-WAN da Aruba, quanto serve também como um controlador de rede sem fio, controlador wireless, tá? Uma caixa simples, pequena, assim como o Gateway, ele é bem pequeno, apesar de parecer ser bem pesado. Vem um cabo adicional, ele vem fora da caixa. Eu acredito que no momento que a gente escolhe como part number o BR de Brasil, eles mandam um cabo por fora, tá? O cabo normal, vou mostrar para vocês aqui. Então, o padrão brasileiro com terra e o cabo normal de fonte de CPU, tá? Na caixa, o que podemos falar é que, além dela ser simples, a gente tem aqui por fora algo que é muito útil, que é o número de série e o MAC address. Esses dados aqui em forma de código de barra são úteis para a gente utilizar a plataforma de Zero Trust Provisioning. Então basta a gente, com o app do Aruba Central, a gente posicionar esses códigos, a câmera para ler esses códigos de barra, e aí a gente consegue fazer o provisionamento sem mesmo abrir a caixa. Então a gente pode fazer a implantação totalmente Zero Touch, despachando tudo para a unidade sem mesmo encostar no equipamento, tá? Aqui para a caixa, então, a gente tem alguns dispositivos, vamos ver aqui. A gente tem um cabo micro USB para USB-A, esse cabo serve para console do equipamento. Não vou abrir, é um cabo comum. Vem também um organizador de cabo que a gente pode prender na lateral do equipamento para fixar algum cabo caso seja necessário. Não aqui mais nada. Informações de safety, compliance e garantia. A garantia desse equipamento é limitada de 1 ano, não é lifetime. E esse daqui é a fonte. A fonte, vamos dar uma olhada nela. Provavelmente a gente vai encaixar aquele cabo de energia. É uma fonte normal, também com terra, importante dizer. Bivolt de 12 volts 4 ampere. Temos ainda um Startup Guide, aqui, até com QR Code de instalação. E agora vamos para o Gateway. O Gateway é bem pesado, ele é todo de metal, tá? Então aqui nas portas traseiras podemos ver alguns detalhes. Temos a entrada para a fonte aqui, como pode ser visto, ela é de 12 volts 2 ampere e meio. Só que a fonte que eles entregam é uma fonte de 12 volts 4 ampere. Ou seja, essa fonte também pode ser utilizada com o Gateway 9012. Então, o 9004 e o 9012, basicamente, em capacidade de hardware, eles são idênticos, com exceção de que o 9012, ele, em vez de vir com 4 portas Ethernet, ele virá com 12. E a potência da fonte ela tem que ser maior, porque uma parte dessas 12 portas ela possui funcionalidade de PoE-out. Então, a gente pode alimentar alguns dispositivos em alguns lugares que, por exemplo, uma rede de varejo, um único equipamento, a gente pode fazer o papel tanto de gateway SD-WAN quanto de switch, com necessidade de poucas portas. Então a gente pode alimentar as câmeras, o Access Point Wi-Fi, por exemplo, tudo com um único equipamento, e aí a gente não teria necessidade de adicionar um gateway SD-WAN mais um switch para depois conseguir alimentar esses equipamentos. Então a fonte basicamente é a mesma, uma fonte simples, uma fonte comum. Então depois da entrada da fonte a gente tem aqui um botãozinho de reset para colocar o clipe se for necessário. Temos as 4 portas LAN 0, 1, 2 e 3.
Temos a console micro USB, que pode ser utilizada com o cabo que foi fornecido, e temos também a console RJ45, a console tradicional. Aqui a gente tem uma porta USB 3.0. Essa porta ela pode ser utilizada para modem LTE ou mais futuramente para os modems 5G. A ideia é a gente conectar o modem diretamente aqui e aí a gente pode ter um link adicional, fora os links via RJ45 de WAN, a gente pode utilizar esses links também como um link comum para o load balance do SD-WAN. Tá? E por último aqui a gente tem um slot Kensington para travar esse equipamento com cabo de aço, se for o caso em algum rack ou uma loja, algum lugar assim que necessite de proteção. Na parte da frente ela é super simples, mas eles têm alguns LEDs importantíssimos. Tá? O primeiro é o Power, obviamente, para ver se o equipamento está ligado. Depois a gente tem um globinho aqui que é o LED de internet. Então esse vai nos dizer se ele tem conectividade com a internet, ou seja, se os links conectados a ele, sejam eles cabeado ou o link LTE, se a gente consegue sair com o equipamento para a internet. Depois a gente tem o LED tradicional de LAN, para saber se a gente tem alguma coisa conectada na LAN e atividade de LAN. Depois temos um link, um LED que se assemelha aqui a um símbolo de Wi-Fi. A ideia é quando esse equipamento está operando no modo controlador WLAN, controlador de rede sem fio, a gente pode ver esse LED aqui sendo exibido. Depois um LED que é muito interessante, que é o da nuvem. Esse LED ele mostra se o equipamento está associado ou se ele tem conectividade com o Aruba Central. O Aruba Central é a plataforma de gerenciamento em cloud desse equipamento quando ele trabalha no modo de operação SD-WAN. E aí aqui a gente consegue ver se a plataforma de gerência consegue chegar no gateway para fazer toda a parte de controle e visibilidade. Lembrando que o equipamento ele é capaz de fazer todas as funcionalidades de SD-WAN ou de filtro de conteúdo, controle de acesso diretamente na caixa, mas ele usa o Aruba Central para receber as configurações e para passar todos os detalhes para que os administradores consigam saber como está a saúde da rede, dos dispositivos, dos usuários atrás do gateway. Tá? E por último a gente tem uma barrinha de intensidade de sinal. Essa intensidade de sinal vai demonstrar como que está aí o nosso sinal do modem 4G, caso a gente opte por um link LTE aqui na USB. Então basicamente o 9004 é esse. A gente tem, como eu comentei, o 9012 que diferencia